Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Solange Borelli. Esse projeto chama Transversalidades Poéticas. Ele foi proposto por 3 pessoas, eu, a Vanessa Macedo e a Yáscara Manzini, que estão aí nos quadradinhos também. E a gente tem 2 lindos parceiros e grandes trabalhadores também desse projeto, que é a Maju e o Rafa, que está por aí também. Já vi ele aqui também. Então, nossa equipe somos 5 pessoas, é um projeto que acontece, é um projeto artístico-pedagógico, que acontece lá no CRD, no Centro de Referência da Dança, que é um local que recebe muitas pessoas, muitos artistas, e tem uma longa história aí também de luta, de militância, enfim, que não vale a pena a gente perder esse tempo falando isso agora, porque o nosso tempo tem que ser destinado aos nossos convidados. Os nossos convidados é o Cadu Ribeiro, que está aí, Boa que noite. vai ali, beleza. O Cadu é um colega também que está participando do projeto Transversalidade em outros eixos, outros pilares. E a Helena Cates, que dispensa comentários, apresentações, e a gente está super contente de te receber, Helena, para falar de um assunto assim muito, muito importante, como todos os assuntos são importantes, mas esse, nesse momento também tão delicado, a gente teve uma conversa bem legal outro dia, em relação a tudo isso, e vale a pena. Eu falei, inclusive, para a Helena que a gente queria muito ouvir o que você tinha para falar sobre corpo, sobre dança e sobre esse mundo tão enlouquecido. Já era enlouquecido, né? Agora tem uma outra conotação aí que ora nos assusta e ora nos assusta. Ora nos assusta de novo. E a gente está tentando entender algumas coisas, cada um a seu modo, depois em determinados coletivos, para poder voltar para esse mundo de alguma forma, não para esse mundo, mas para um outro mundo, né? Certamente para um outro mundo. Na minha opinião, pelo menos, eu acho que é uma ilusão a gente achar que vai voltar para o mesmo mundo, a gente não vai voltar mesmo para o mesmo mundo, que eu acho particularmente bom, mas vamos lá. Helena e Cadu, é com vocês aí a fala. Eu vou pedir para vocês mutarem os microfones para poder ter mais tranquilidade. É legal vocês também colocarem ali no chat uma apresentação bem rápida, né, que é o que estava na página inicial. E todos os demais que não conseguiram entrar aqui já estão sabendo Já que estamos no Facebook, hein? opa, já estamos no Facebook. Quem tiver amigos que querem ver ainda, fala para ir por lá. Na página do Transversalidade, né? Isso. Muito obrigado, Helena. Muito obrigado, Cadu. Vamos lá. É isso. Oi para todo mundo. Obrigada, Cadu, por estar junto aqui. Obrigada, Solange, Vanessa e Yáscara, pela oportunidade. E boa noite para todo mundo que eu não estou vendo, mas sei que tem um monte de gente aí. Eu não vou fazer uma fala, eu não vou fazer uma palestra. Eu queria mesmo fazer uma conversa a partir de alguns pontos. Eu vou propor para vocês algumas reflexões que eu ando tendo, para ver se a gente começa a conversar. Eu primeiro começo conversando com o Cadu, e aí depois a gente conversa com todos vocês. E os pontos que eu queria propor para a gente conversar são divididos em 2 eixos. Um corpo, o outro eixo dança. Nesse eixo do corpo, eu vou primeiro explicar para vocês que o meu entendimento de corpo, sempre que eu falar corpo, eu estou falando num entendimento de corpo que é sempre relacionado com o ambiente de uma determinada maneira, de uma maneira muito específica, que é as trocas entre o corpo e o ambiente modificam o corpo e modificam o ambiente. As informações com as quais o corpo encontra viram o corpo. As informações não chegam no corpo, o corpo processa e depois
expressa. Então, é um entendimento de corpo que não é desse jeito. Eu encontro com a informação, processo a informação e depois expresso a informação. Eu encontro com a informação, ela vira corpo, ela corpa. Então, tudo o que eu falar de corpo é esse entendimento de corpo. Esse entendimento de corpo, só para dar referência para quem tiver curiosidade, pertence a uma teoria que eu e a Christine Greiner, minha parceira de mais de 20 anos nessa pesquisa aí, chamamos de corpo-mídia. Teoria corpo-mídia. Então, sempre que eu falar corpo, eu estou falando corpo-mídia. Então, precisei fazer esse esclarecimento para que eu possa propor a vocês isso que eu vou propor para a gente pensar sobre corpo, que é o seguinte. Nós estamos vivendo agora, todos nós, isso que a Solange começou a falar, nós estamos vivendo uma situação para a qual nenhum de nós estava preparado. É uma situação muito nova. E é uma situação, na minha hipótese, de um certo mundo, que depois a gente fala um pouquinho dele, desapareceu. E nós vivemos num algo que eu não sei se a gente pode chamar de mundo ou não agora, mas a gente vive num ambiente para o qual a gente tem total despreparo e a gente tem nenhuma condição de manter o mesmo comportamento. Porque se o ambiente é novo, o comportamento desse mundo desaparecido, esse mundo no qual nós vivemos até 2 meses, 3 meses atrás, ele é desaparecido. Você vai dizer, como é desaparecido, Helena? Porque daqui a pouco a gente vai para os mesmos lugares, vai para a escola, você vai lá para a PUC dar aula. Não é a mesma PUC, não é a mesma Helena, não é a mesma aula. Não é mais. Por que não é mais? Porque eu trabalho com esse entendimento de corpo. Todas essas informações nas quais nós estamos encostando, elas estão corpando. Elas estão virando Helena, Solange, Mauri, todo mundo que está por aí. Elas estão virando essas coisas. Nós estamos sendo com essas informações. Se nós estamos sendo com essas informações, e são informações para as quais a gente não tem nem palavra direito ainda, a gente não fez a palavra certa para os fenômenos que a gente está vivendo. A gente tem que tomar muito cuidado, porque todos nós humanos, a gente tem imediatamente essa vontade de aplicar o que a gente sabe onde a gente não sabe. Cilada. Melhor não aplicar o que você sabe, porque o que você sabe se refere a um certo ambiente. E se o ambiente é completamente outro, eu nem digo novo, porque novo nem é uma palavra que cabe nesse ambiente, nesse mundo, nessa situação. Eu não sei como chamar esse negócio. Que a gente não sabe nem o contorno. Você imagina o que é viver numa situação que você não sabe nem o contorno. Nenhum de nós sabe. O tamanho, a extensão, a profundidade, a duração, nada. A gente não sabe o contorno de onde a gente está. Enquanto a gente não souber qual é o contorno, enquanto você não tem um objeto na tua frente, para você olhar e saber o contorno dele, fica difícil você saber as características dele. Fica difícil você saber o que de fato o compõe, o diferencia, o faz novo, o faz velho, o faz repetido. Não sei. Então, o que eu queria compartilhar com vocês, ouvir de vocês, é se vocês estão também sentindo isso. Sentindo que a gente está num momento para o qual a gente não fez a palavra ainda, então é melhor não usar as palavras que a gente conhece, tomar muito cuidado para nomear isso que a gente está vivendo e exercitar aquilo que a gente pode fazer. Exercício de observação, percepção muito antenada, tentar identificar o que está acontecendo, tentar perceber os fenômenos que estão nos cercando,
nos cercando. Vou dar só um exemplo. A gente, por exemplo, todos nós passamos a conviver com a morte de um jeito inteiramente diferente do que qualquer um convivia, porque a morte é aquilo com que a gente encontra a cada momento que você sentar na frente da televisão, assistir um podcast, todos os textos que a gente recebe, etc., tudo. Em todo momento a gente está encontrando com a morte. Mas a morte transformada em números. Nós não estamos encontrando com os mortos, as pessoas que têm identidades, que têm singularidades, que têm pessoalidades. Quando você fala em morto, tem dor, é gente. Quando você fala em mortes, é estatística. Então, a gente está encontrando com a morte estatística. Mas ela está no cotidiano. Isso também não estava no nosso cotidiano. E ela está no cotidiano, no lugar de uma coisa que se chama vida. Para você poder encontrar com a vida, tem um negócio aí, a estatística da morte no meio desse caminho. O corpo está experimentando informações repetidamente, diariamente, muito diferente daquelas com as quais a gente vinha encontrando, seja qual seja a sua história. Nenhum de nós nunca encontrou com isso, porque isso não se estabeleceu até então, no mundo e aqui. Então, isso é uma coisa. Se é com isso que a gente está encontrando, nós estamos corpando isso. E o que vem acontecendo com a maioria de nós? Além disso, as telas passaram a ter outra intensidade na vida da gente. Não apenas mais horas nas telas. Eu, por exemplo, que sou professora, passo muitas horas agora nas telas. Não apenas dando as aulas, mas registrando as aulas, mas dando aulas extras, mas respondendo a... Por quê? Os vínculos agora, que não foram feitos em sala de aula, não podem ser feitos por aqui. Por aqui não dá para fazer vínculos. Aqui a gente fica feliz quando a gente encontra alguém com quem você já fez um vínculo. Aqui se faz outro tipo de relacionamento. E a incidência dessas horas de telas na nossa vida se intensificou a um ponto que o corpo não dá muita conta. Então, todo mundo tem sentido mais dor de cabeça, mais cansaço. Todos nós que prestamos atenção no corpo, você começa muito bem, daqui a pouco você já está mais ou menos assim na frente da tela, aí daqui a uma hora suas costas estão doentes, sua cervical está doente, sua lombar está reclamando, né? E imagina que nós todos estamos ficando umas 8 horas, 6 horas, no mínimo, aqui, em todas as telas. Então, haja corpo para tudo isso. Além disso, além da intensificação, tem o uso das telas que passou a ser completamente diferente. Até então, as telas eram o reino onde eu fazia o que eu queria, do jeito que eu queria, na hora que eu queria. Eu deletava quem eu queria, eu silenciava quem eu queria, eu dava like no que eu queria, eu dava dislike no que eu. Eu até tenho escrito e falado sobre isso, as telas se transformaram nas fabricadoras de um sujeito chamado Me, Myself and I. As 3 pessoas mais importantes do mundo. Eu, mim e mim mesmo. Então, era aí que eu estava, eu, sujeito, Me, Myself and I. E agora as telas não são mais só isso. Mudou muito o comportamento nas telas. Primeiro, que as telas se transformaram na possibilidade de comunicação mesmo. Os estudantes têm, né, muita gente, mais de 500 milhões de pessoas estudando horas, todos os dias, aqui nas telas. E, por exemplo, os meus alunos precisam ficar lá assistindo a minha aula, depois assistindo uma outra aula, então eles têm que ficar lá 4, 5 horas por dia, sem ser Me, Myself and I, obedecendo os horários. Então, mudou a relação com as telas também para muita gente, no mundo inteiro. E tem muita gente adoecendo, tem muita gente
com menos capacidade de prestar atenção, menos capacidade de leitura, mais distraídos, mais tristeza, muita coisa acontecendo. Soma tudo isso com reclusão social. Quem tem filho pequeno e precisa ficar trancado dentro de casa? Quem mora num lugar onde não bate sol? Quem mora num lugar onde não é todo mundo que tem o seu quarto, a sua cama, a sua mesa e o seu computador? A maioria do mundo não é assim, cada um com o seu espaço privado para poder ficar fazendo o seu joguinho, fazendo isso. O mundo é diferente disso. Lembrem-se, nós moramos no Brasil, o Brasil é o segundo país mais desigual do mundo. Segundo país mais desigual do mundo. Então, isso tudo acontecendo aqui, é muito fácil nos adoecer. O corpo ainda nem sabe direito como é que ele está, porque uma hora ele está de um jeito, outra hora ele está de outro jeito, porque ele está enfrentando o medo da morte, o medo de perder quem ele ama para a morte, as novidades dessas horas todas na frente das telas, sem o comportamento habitual na frente das telas, cheio de informação, uma coleção mais nova de informações, diferente das informações que eram aquele corpo. Então, o corpo também não sabe direito desse ambiente com o qual ele está trocando, que ele não sabe nem o contorno. Então, essa é a primeira coisa. Corpo nesse ambiente da pandemia, do Covid-19, das horas nas telas, etc, etc, etc. Isso que eu falei resumidamente. A outra coisa, a dança, para não me estender muito. A dança. Todos nós sabemos que a dança já não estava bem nesse mundo desaparecido. Problemas de políticas públicas endêmicos no país, dificuldades crescentes das mais variadas ordens que a dança já vinha enfrentando. Então, numa situação já muito fragilizada, pouquíssimo público, dificuldade de programação, muita fragilidade que a dança já vinha enfrentando aqui no Brasil. A dança nesse ambiente. Que a dança vai fazer parte desse ambiente porque ela está viva agora nesse ambiente. Então, o que começou a acontecer? O que eu chamo de cilada. A reprodução de comportamentos de um mundo desaparecido. Quando eu comecei a ver, não só aqui no Brasil, mesmo fora do Brasil, recebendo de muita gente, um monte de posts de pessoas dançando nas suas casas, fazendo aula nas suas casas. Eu comecei a me perguntar, mas é isso mesmo que cabe à dança fazer agora? É isso mesmo? Essa é a posição, é a atitude que a dança toma numa situação tão outra, para a qual a gente nem fez a palavra ainda? É só reproduzir um comportamento em outro lugar? Mas o mesmo comportamento, só que em outro lugar? É isso mesmo? Então, é com isso que eu queria abrir a reflexão para vocês. Para que eu ouvi de vocês, ouvi do Cadu, primeiro a gente ouve do Cadu, o que ele acha, depois ouvi de vocês. Como é que nesse mundo que eu descrevi tão brevemente, um mundo aí que desapareceu, um troço aí que nem sei se a gente já pode chamar de mundo, no qual tem um corpo corpado diferente, porque as informações são muito diferentes, qual é o papel da dança? Como é que a dança se mostra relevante? Ela não estava se mostrando relevante para a sociedade, sabemos nós, infelizmente, por N razões, mas ela já não estava se mostrando relevante para a sociedade. E agora? Como é que ela se faz relevante no país que a gente vive?
sem as políticas públicas que a gente já sabe que é uma questão endêmica. Então, se a gente está nesse nesse outro tipo de vida, qual é o papel da dança nesse tipo de vida aqui? Quando todo mundo está ameaçado, não só pelo Covid, mas também pela crise financeira. A estimativa é cada vez mais alarmante com o que a gente vai se encontrar. Cada vez mais os números são astronomicamente desastrosos. Então, como é que uma arte chamada dança está se pensando nesse outro tempo de continuidade desse que a gente está agora? Como é que se pensa agora para poder produzir a continuidade? É com essa pergunta que eu queria começar a conversa e vou passar a bola para o Cadu. Boa noite, gente. Tudo bem? Vocês me ouvem bem? Sim. Tá tudo bem? Bom, boa noite a todos e todas. Queria muito agradecer o convite do CRD, da equipe do CRD como um todo. É um prazer estar contigo, Helena. A gente nunca esteve junto, dividindo uma mesma mesa, quanto menos uma mesa virtual, né? Mas é um prazer, então, obrigado mesmo. É uma alegria também encontrar várias pessoas aí que eu já conheço, Nina, Mônica, enfim. Eu queria trazer um contraponto, Helena, se você me permite a ousadia. A Helena traz um pouco, então, a ideia de que esse mundo é um mundo desaparecido, né? O que a gente conhecia até então desaparece, um novo mundo se coloca. Me parece que sim, que muita coisa muda, né? Mas eu queria trazer um contraponto, né? Menos epistemológico, um pouco mais histórico, com relação a mais corpo do que dança, né? Se é que isso é possível de separar, né? Mas trazer um contraponto histórico para entender um pouco que esse mundo que parece que está desaparecendo, na verdade e esse novo mundo que vai aparecer, na verdade já nos pertence muito. Nós não é a primeira vez na história da humanidade que nós nos encontramos num estado de confinamento profundo, grave, importante, né? Então, eu queria trazer esse contraponto, porque me parece que ainda nós pertencemos, sim, de uma maneira muito cotidiana, a um mundo de confinamento, né? Queria lembrar, então, assim, para a gente ter como referência de discussão, de que ponto de vista histórico eu estou falando um pouco do ponto de vista da filosofia, na verdade, né? Eu venho da filosofia, sou professor de filosofia na Federal do ABC, trabalho com Foucault. Então, eu queria fazer uma lembrança aqui, né, que esse corpo confinado, que parece absolutamente novo, ele não é tão novo assim, né? Nós temos pelo menos dois grandes modelos de confinamento desse corpo que aconteceram já na história da humanidade, que aconteceram no Ocidente, e que Foucault chama de um modelo do leproso e o modelo do pestífero. Eu já falei isso com alguns de vocês no encontro do curso de performatividades, né, no Eixo. Eu vou repetir um pouco isso, né? Então, que vivência é essa nossa nesse momento, de um ponto de vista histórico, né? Primeiro, o modelo do pestífero, né? Foucault vai fazer todo um trabalho para mostrar como o primeiro gesto de exclusão corporal que nós conhecemos no Ocidente é o que ele denomina de um modelo do pestífero. O que é o modelo do pestífero? É a reclusão dos corpos leprosos a partir da Idade Média, nos confins, daí a palavra confinamento, nos confins da cidade, nas portas da cidade. Esse é um modelo que ele chama de modelo do leproso, né? Então, ele vai fazer, isso aparece na História da Loucura, enfim, para contar um pouco esse primeiro gesto da exclusão. Há um segundo gesto de exclusão que convive com o modelo do leproso, que é o modelo do pestífero, da peste negra no Ocidente. Esse modelo do pestífero é um pouco diferente. Enquanto o corpo confinado é o corpo que está, na verdade, nos confins da cidade, o corpo do leproso,
O corpo do pestífero é precisamente a cidade em quarentena. É o corpo dentro da cidade, é o que nós vivemos nesse momento. Esse modelo se repete um pouco aqui, né? É o modelo, então, em que o pestífero é aquele que está na cidade em quarentena. O que é a cidade em quarentena? É a cidade vigiada, é a cidade que estabelece um território daqueles que estão pestíferos, né? E, então, é um modelo histórico que suscita, que a gente pode chamar de um corpo pestífero, né? Enquanto o corpo do leproso é esse que vai, inclusive num gesto ritual, ser expulso da cidade. A gente pode lembrar, por exemplo, que o leproso é declarado morto dentro de um ritual católico de expulsão desse corpo da cidade, né? Esse corpo leproso, que inaugura então o modelo da lepra, vai conviver com o modelo do pestífero, que é a cidade em quarentena, que divide a cidade, o território, que tem o fiscal que passa, constatando, averiguando os corpos que ainda estão vivos e os que eventualmente morreram. Então, esses dois modelos é bastante importante porque, ou seja, esse mundo é o nosso ainda, né? A gente pode pensar, por exemplo, que o confinamento de determinadas populações é permanente, né? O confinamento da população carcerária, né, no Brasil, escandalosa, é uma realidade exatamente a que a gente vive. Até pouco tempo, a terapia privilegiada do doente mental era o confinamento compulsório em instituições de reclusão absoluta, né? Então, esses corpos confinados, que parece que a gente não tem nome para nomeá-los, a gente tem sim, né? Esses corpos são, por exemplo, esses dois modelos que vão se fundir na nossa experiência. Porque, ao mesmo tempo, nós estamos dentro de uma reclusão, vamos dizer assim, legal, normativa, que é necessário que o Estado diga não saia de casa. Então, a gente está sob o império da reclusão da lei, num certo sentido, mas essa reclusão não é para fora da cidade, é dentro da cidade, é a quarentena, é o que o Foucault vai chamar o modelo disciplinar, né? O modelo do pestífero, ele suscita relações disciplinares. Então, com esses dois modelos, a gente pode pensar a nossa experiência. Qual é a nossa experiência? Um pouco a mescla dos dois, então, né? Do leproso e do pestífero, de uma relação legal, normativa, que precisa esse corpo confinar-se dentro de casa, mas também segregar-se, né? A gente pode trabalhar com essa diferença, então, entre confinamento e segregação. Confinar é estar fora da cidade, no nosso caso, a gente está dentro da cidade, e a segregação evoca a palavra da gregária, né? A gregariedade, a relação próxima com o outro. O pestífero não é mais a lei do não contato, é a lei, não é a regra do não contato, é a regra do distanciamento seguro, né? Então, a mescla dos dois vai dar um pouco a experiência que a gente está vivendo agora. Então, eu queria trazer essa perspectiva, vamos dizer assim, mais histórica e também ética, não é? Por que ética? Porque, no fundo, nós estamos falando de uma nova relação cotidiana com o corpo, que nós já conhecemos e que, nesse momento, ela se inflaciona. Eu iria mais para esse sentido, não do desconhecimento desse mundo, mas de um mundo confinado que se inflaciona. Para nós, de uma certa população livre, com esse corpo livre que transita na cidade, etc., que dança e por aí afora, mas também esse corpo que está dentro de casa já, que já tem uma vida subjetiva pela tela, não é? Essa não é uma novidade para esse corpo que está se relacionando das maneiras mais múltiplas possíveis com o mundo e se fazendo nessa relação. Então, é mais um contraponto, Helena, para pensar essa possibilidade de novas relações que se dão no cotidiano, que nós podemos aí pensar indo para a dança, então trabalhando na chave da Helena, te copiando, Helena, tá? Saindo do mundo, vamos dizer assim, combinado do leproso e do pestífero que a gente vive, e eu queria falar um pouco o que tem de novo nesse modelo que a gente vive, mas deixa para a conversa. Esse é o mundo que a gente vive, e a dança que a gente pode viver é uma dança que tem a ver com esse novo cotidiano também. Que, claro, ele se ressignifica, ele vai ser um novo, mas é um cotidiano que nós podemos chamar de um corpo ético, no seguinte sentido: um corpo ético é aquele
pensando nos gregos, né, pensando na ética antiga, o corpo ético é esse corpo que, numa relação de conduta diária, pensa, realiza um trabalho sobre si, uma estilística sobre si, um artesanato com o seu próprio corpo, né? Isso significa, tanto na chave do Foucault também, né, pensar que a relação com a nossa casa, que os gregos chamavam de a econômica, a relação com o nosso corpo, no sentido dos exercícios, das meditações, da dança, que é a dietética, e a relação com o conhecimento, com a verdade, que é a erótica, né? Que são os prazeres, na verdade, com o outro, na relação com a verdade. Então, essas três dimensões definem, para o homem antigo, um corpo ético. Mas para nós também define. Num outro sentido, num outro mundo, né? A gente já não está mais, evidentemente, na Grécia clássica, onde o ócio, né, é um pressuposto da vida espiritual, né? Mas nós podemos pensar num corpo ético, que é esse corpo que se redefine sob novos imperativos de cotidiano, né? A gente se volta, sobretudo, eu chamaria atenção para isso, para casa e para o conhecimento, para a econômica e para a erótica, né? Nessa relação com a verdade, com o ambiente da nossa casa. Tem até comercial explorando muito bem isso, né? Sua casa tem que ser um lugar mais maravilhoso do mundo, etc. Aí, quer dizer, o capital consegue se apropriar de tudo, né? Até mesmo do extremo sofrimento. Bom, essa seria, vamos dizer assim, para dialogar com a conversa da Helena, o meu posicionamento um pouco mais ético, histórico, filosófico, trabalhando com os dois modelos que o Foucault trabalha, né? Eu queria só terminar fazendo uma provocação. Eu não vou conseguir sair daqui sem falar sobre o presidente Bolsonaro e o que ele representa nesse momento como corpo. Eu acho muito interessante a gente pensar nas falas dele atingindo justamente o nosso cotidiano confinado que precisa se ressignificar. É muito interessante como a fala do Bolsonaro é a fala do corpo disciplinar, do corpo biopolítico, que diz uma biopolítica do e daí, né? Essa é a biopolítica do Bolsonaro, a biopolítica do e daí, né? O que significa o e daí para os nossos corpos? Significa, em primeiro lugar, dizer que matar é deixar morrer, que é um pressuposto o mais clássico, o mais profundo da biopolítica, né? Ele vai totalmente ao encontro do que é o estabelecimento histórico dos corpos biopolíticos, né? Que é deixar morrer, né? Matar é deixar morrer. Ele também diz com essa frase que matar é eticamente justificável, porque vai se naturalizando a ideia de que alguns corpos são vivíveis e alguns corpos são naturalmente matáveis, né? Isso vai entrando numa perspectiva também estatística, não é? Bom, alguns vão inevitavelmente morrer. Essa fala, então, naturaliza que ficar em casa é, de certo modo, um privilégio, quando deveria ser um direito de todos, né? Então, matar é eticamente justificável. E, por fim, matar é viver, é arriscar-se, né? O contraponto economia e vida que está presente na fala, não é salvar empregos e salvar vidas, ou salvar vidas na fala do presidente, é viver perigosamente, arriscar-se pelo trabalho, na verdade, expor os corpos daqueles que são, mais do que trabalhadores, empregados, né? Então, é um cotidiano que se atinge por esses três elementos de uma biopolítica do e daí, quer dizer, uma naturalização absoluta de que o nosso cotidiano deve ser pautado por corpos biopolitizados. Bom, já falei bastante, acho que a gente tem material para conversar, tá? Tudo bem? Tá ótimo. Cadu, eu precisava só esclarecer o seguinte. Eu acho que eu não me fiz clara quando eu disse que não é um mundo novo, é um outro mundo. Não é novo justamente porque eu não sei o contorno, eu não posso saber quais são as características, eu não sei o que tem de novo lá, nem de velho, nem de antigo, nem de michuruca, nem de maravilhoso. Então, não é um mundo novo. E o mundo quer desaparecer, ou seja, eu acho que o modelo do Foucault não cabe para explicar o que a gente está vivendo. Não serve
para explicar. Acho que o debate vai ser bom, então, porque eu acho que cabe. Eu posso te dizer uma coisa, não cabe, sabe por quê? Porque cada vez que a gente pega uma teoria que explicou um certo mundo, para explicar por alguma parecença, a gente deixa de fora o mais saboroso, que é o que não cabe. Sabe? Não é explicar, não é evidentemente explicar. Não é evidentemente explicar pelo modelo do Foucault, que não é o modelo do Foucault, na verdade é uma proposta de leitura histórica sobre o que se vivenciou como cotidiano, de confinamento, né? Não é exatamente reaplicar um modelo ao que a gente vai ver agora. Afinal das contas, a gente não sabe, como você bem marcou, né? É pensar que a história, a perspectiva histórica, ela ilumina o presente, né? Que a atualidade só é atual porque nós conseguimos, nós só damos significado ao nosso presente à medida que a gente tem uma experiência histórica que pode iluminar. Não significa que ela vai explicar, mas ela ilumina, ela pode abrir possibilidade de reflexão. Então, por exemplo, isso me provoca a te dizer que o modelo não cabe completamente, evidentemente que não. Porque existe, por exemplo, um elemento absolutamente novo que a gente não conhece. E, de fato, esse é o mundo novo, que é o elemento do auto-isolamento. O auto-isolamento em termos coletivos e em termos individuais é um dado novo do século XXI nessa pandemia. A gente não tem notícia disso, né? Então, pensar a partir daí talvez seja trazer o que nós vivemos já um dia, como humanidade, como sujeito, inclusive, para pensar o presente, né? O fato de nós não conseguirmos enquadrar totalmente é muito bom, né? Nesse modelo é muito bom, porque não é para explicar, né? É para iluminar. Eu acho que é para iluminar as diferenças. Em nenhum outro momento de toda a nossa história desse negócio chamado humanidade, o outro, qualquer outro, inclusive os que a gente mais ama, são os portadores da morte. Podem ser os portadores da morte. É um mundo bem estranho esse, do qual eu não sei como é que a gente encontra depois, agora, durante os entendimentos. Qualquer outro, inclusive os que a gente mais ama, podem ser os portadores da morte. O netinho não pode ficar perto da vovó. Ele é portador da morte. É um traço interessante pensar. É um mundo muito interessante. É um mundo outro. Eu acho é um traço bem interessante pensar como que a morte se universaliza. Mas eu insisto, ela se universaliza para um determinado segmento, uma determinada população, que pode, inclusive, falar nessa chave de contaminação, porque quem não tem chance de se isolar não vai pensar nessa chave, então ela já tem uma situação muito específica, que é a nossa, tá? E, em segundo lugar, se a gente pensar um pouco assim, como é que sentia o homem medieval a lepra? Provavelmente com o mesmo tipo de temor ou de vontade de distanciamento que o que nós vivemos hoje. Então, essas avaliações aí sim seriam um anacronismo, né? A gente tentar comparar, mas provavelmente no curso dos nossos medos seculares, o medo da pandemia, o medo da doença, o medo da morte, esses medos eles se repõem sob novos formatos, né? Mas a gente não tem muita condição de dizer, olha, agora é totalmente novo, porque o totalmente novo, de um ponto de vista da história, não existe, né? Não existe. Totalmente outro, não é totalmente novo. Que seja totalmente outro, seja totalmente outro, não é novo, não sabemos o que é. É só ter. É que aí tem o pressuposto. Aí tem o pressuposto. Adulto tem que ter o frescor para olhar um troço que a gente não sabe. Aí tem o pressuposto. Que nós temos... Desculpa, atropelei a sua fala. Não, pode falar. Eu só dizia que tem que ter o frescor, porque senão a gente acha que no meio da morte não tem muito frescor, né? O que tem acontece é que a gente não tem ano zero na história. Não há um grau zero da história. Há um grau zero tomado como zero, pensado como zero, admitido como zero. Final da Segunda Guerra Mundial, ano zero da humanidade, entre aspas, porque já tínhamos vivido uma primeira guerra, a segunda foi outra, né? Foi uma guerra da vida, em nome da vida se matou milhões. Uma guerra, portanto, biopolítica.
Então, veja, o ano zero, o totalmente outro, né? Eu, pessoalmente, como leitor do Foucault, mas leitor de história também, não acredito. Quer dizer, a gente pode sempre pensar historicamente. Um pensamento histórico, ele exige um enraizamento nas experiências passadas. Esse enraizamento não significa explicar o presente pelo passado, mas significa reconhecer o passado como aquele que significa, dá sentido ao presente. É como se eu pudesse dizer para você assim como o meio altera completamente a relação corporal, ele define, de certo modo, o que vai ser aquele corpo naquela ambiência, também a história é assim. Né? A história vai redefinindo, com base naquilo que, com referência naquilo que já se vivenciou, que já se pôs, novas relações. Né? Ou outras relações, para ficar com o vocabulário que você trouxe. Né? Então, outras relações novas, mas elas se referem a um mundo que já existiu. Né? Pelo menos do ponto de vista da consciência. Cadu, eu não estou te propondo se livrar da história, eu estou te propondo que é bem menos linear e simples. Não tem marco zero, o outro é dentro, o outro não começa nada. O outro é justamente o outro daquilo que está ali, senão não tem alteridade. A alteridade é com algo, não tem marco zero. Mas eu acho que a gente pode deixar essa conversa para mais pessoas também, porque tem muita gente aqui que eu acho que pode agregar alguma coisa. E é isso, acho que é isso. Continuidade e descontinuidade. Continuidade e descontinuidade. A história é isso, né? Aparências de continuidades com descontinuidades. E assim vai. E assim vai. Por isso que não tem marco zero, nem totalmente novo. É um outro do quê? Assim como não tem um absolutamente novo, né? Um absolutamente outro também não existe. Vamos ouvir as pessoas, acho que é mais legal agora. Legal. Tá bom, tá ótimo. Que bom. Tá bem, tá bem. Eu já tenho uma pessoa aqui inscrita, que é a Letícia Sequito. Eu queria só ser a número 0, a 0, a anterior, tá? E depois também vão se colocando ali no chat quem tem questões para colocar. E a questão que eu quero colocar, e vai num bloco de questões aí também, que são coisas que eu fico me perguntando e vou lançar isso para vocês. Eu vou fazer 60 anos esse ano. Tem um vidão aí, né, aí atrás, de um monte de experiências. E o que eu tenho me perguntado todas as noites, quando eu vou dormir, e aí leva um tempo para dormir, como tantos amigos aqui, e quando eu acordo também. Caramba, eu vou me desfazer, eu vou esvaziar minha mala e vou chegar para esse outro, esse novo, esse estranho mundo. Como? Com a mala vazia, trazendo na minha mala coisas que eu já vivi nesses 60 anos, porque todo esse tempo de reclusão agora é o tempo, para mim, pelo menos, de rebobinar várias coisas e avaliar, sentir, ressentir, enfim. É o que eu fico me perguntando muito da minha mala. Como é que a minha mala vai chegar para esse mundo? Minha mala, minha mochila, sei lá eu o quê, minha bagagem. Mas tá aí, tá, eu só estou jogando. A gente vai fazer alguns bloquinhos aí, e aí vocês também fiquem à vontade para responder, questionar, enfim. Letícia, é contigo, querida. Abre o microfone e manda aí. Boa noite, queridos. Minha câmera pifou, então é só minha voz. Isso é estranho, a primeira vez que isso acontece, é como se eu tô aí, mas não tô, porque eu não tô me vendo aí. Quando a Helena começou a falar, me veio umas falas que eu andei ouvindo nessas 2 últimas 3 semanas. Quando o Cadu falou também apareceu, então o que eu ia colocar aqui é que eu vi alguns artistas trans falando sobre essa situação
diferenciada, muito nova para algumas pessoas, e algumas pessoas da periferia meio que falando assim, ué, vocês estão estranhando esse isolamento social, esse medo de, né, sair para poder morrer, ou alguém próximo de você morrer, ou você não saber se vai ter acesso a comida, blá, 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 né? Todo esse blá, blá, blá que não é blá, blá, blá. E aí tem muito fiquei pensando muito como pensar isso nesse lugar de que o mundo, né? Como um geral, assim, porque eu também olho pela minha janela e eu vejo pessoas que parece que não estão nesse mesmo mundo que eu tô, no sentido do medo, do isolamento, ou, né? E eu fico pensando se tem esse lugar desses vários mundos acontecendo e que talvez sim tem um mundo aí, né? Por exemplo, o mundo no Japão, quando eu penso assim, algumas pessoas que eu estou em contato, a relação de isolamento, de confinamento, completamente outra, né? Então, e no Brasil, né? E no Brasil, quer dizer, em São Paulo, assim, pensando como lidar com o que é geral, o quanto que é geral, o quanto que é particular, o quanto esse mundão, como é que é isso, sabe? Enfim, eu vou parar mais nesse lugar de sensação se tem esses vários mundos acontecendo, né? E daí cada um no que mundo que se atrela, não? Assim, e que, enfim, é só mais uma entrada, assim. É com vocês. Então, Solange, para você eu diria o seguinte: você não tem mala, você só tem você. Você não carrega nada. Você é uma coleção de informações desses seus 60 anos. Você é seu corpo. Nós não temos um corpo, não tem um negócio chamado eu e um outro negócio chamado corpo, que é uma mala que eu posso carregar. Não, eu sou o corpo. Eu sou o corpo. Então você tem... Não, você é a Solange desses que vai fazer 60 anos e que tem essa sua história e que está trocando com esse ambiente. Você não vai sair desse ambiente, você vai com ele. Nesse sentido, que assim, isso que o Cadu falou, tudo isso da história já está. Ninguém se livra disso. É impossível. Essas informações, elas transformaram todos os ambientes, todos aqueles corpos, os que se seguiram, e estamos nós aqui. Mas não é separado, é um fluxão, é um negócio assim, inestancável. São trocas inestancáveis de todos os corpos, com todos os ambientes que já existiram, e neste momento, a Solange é a Solange que não vai para um mundo. Você, eu, todo mundo que está ainda vivo, nós é que estamos construindo o ambiente com o qual a gente vai seguir. Não tem alguém aprontando um ambiente para o qual eu vou chegar. A gente não vai chegar em nenhum lugar. A gente vai fazendo o caminho que for possível para poder continuar fazendo o caminho e por aí vamos até continuar a fazer o caminho Na minha leitura é isso. E é por isso que a minha preocupação é essas informações são informações um pouco diferentes. Então, respeito e reconheço, obviamente, já falei aqui, o Brasil é o segundo país mais desigual do mundo. Então, tudo está mais agudo. A desigualdade está mais na cara de todo mundo. O meu aluno que não tem internet e que usava a internet da vizinha e que a vizinha precisou começar a trabalhar em home office e a internet dela não pode mais ser, ele não pode se comunicar. Ele não tem computador. O celular é antigo, não aguenta Zoom, Teams, nada disso. É com isso que a gente convive, com essa profunda, brutal e injusta desigualdade. Ela está mais aguda, está mais na nossa cara. A tecnologia sempre foi uma linha de corte no nosso país. Porque a tecnologia, que é essa beleza nesse mundo, a gente aqui falando com não sei quantos, que belezura. Metade da população do mundo não tem esse privilégio que nós temos de estar aqui.
Porque não é todo mundo que tem a sua própria luz, não é todo mundo que tem banda larga o suficiente para ter esse tipo de aplicativo, e não é todo mundo que pode pagar uma conta acrescida de tudo isso. Metade do mundo não pode. Metade do mundo é muita gente. Então, é muito desigual, e essa desigualdade fica jogada na nossa cara mais ainda, felizmente, porque a gente precisa encontrar com essa desigualdade cada vez mais, porque é com ela que a gente vai continuar a caminhar. Só que, de fato, não é as mortes não são as mesmas. Não tem morte melhor ou morte pior. É só a gente reconhecer que é diferente. As mortes agora são diferentes. A relação com a morte é um pouco diferente. É só isso. É reconhecer que é diferente. Que nome tem isso? Não sei. Não sei qual é a palavra para isso. Sei que até agora o outro, qualquer outro, inclusive os mais próximos, os mais amados, não eram reconhecidos como perigo. Era reconhecido como perigo aquele outro expulso da sociedade. Esse está reconhecido como matável e perigoso há muito tempo. Com esse, a gente está acostumado a conviver numa boa, sem se preocupar muito, afinal é muito longe, afinal é não sei aonde, você tem notícia, você fica meio arrasado, depois passa, parará, parará. Mas conviver com esse outro indistinto, quando é que a gente vai voltar ao teatro? Insegurança. Ir ao cinema, insegurança. Não sei. Então, é assim, Solange, que eu acho que a gente vai construindo, conversando muito, entendendo muito da forma que a gente vai conseguindo entender esses fenômenos. Pega água para mim, por favor. Esses fenômenos variados, que eles são variados, são muito variados. Nos aproximarmos mais de quem a gente ainda não se aproximou, do jeito que for possível. Desenvolver solidariedades de outra maneira que não seja só a solidariedade fácil de resolver, que é essa aqui, que a gente assina a petição e depois nem fica sabendo se continuaram a matar as baleias, se aquela lei que você... eu já assinei, já fiz a minha parte. Então, se a gente, né, tem algumas coisas em curso, não sabemos. E para você eu te diria esse negócio, você não tem nenhuma mala, é você mesma com essa coleção de informação que está sendo corpada nesse momento, que vai construir a possibilidade de um caminho. Junto com todo mundo com quem você veio construindo até agora e mais os outros com quem você não construiu até agora, e é assim que a gente vai. E para Letícia, eu também acho, Letícia, que existem muitos mundos convivendo. Muitos mundos convivendo. Esses mundos mesmos que você descreveu, eles continuam convivendo, mas que a nossa tarefa é não pasteurizar, não achatar, não querer uma explicação facinha. A gente precisa ficar na complexidade. A coisa mais legal é continuar dizendo, não sabemos. Precisamos ficar curiosos, instigados, criativos, quem sabe, para alguma coisa. Vocês são os artistas, né? Quem sou eu para falar em ser criativo? Cadu? Vou fazer só um comentário. Não sei se longo, se rápido, mas enfim. Eu acho que você tem a sua mala, assim, Solange. Eu acho que nesse momento a gente começa a olhar para a mala de um outro modo, de um modo mais inflacionado. A gente sabe que tem muita coisa na mala e nesse momento a gente é obrigado a abrir a mala. Eu chamaria isso não de meio, mas de presente, né? Nós estamos dentro de um presente que exige que você se reconheça nele. É inevitável esse autorreconhecimento. Aliás, existe um texto bastante interessante do Foucault, mais uma vez, que se chama O que são as luzes, que ele mostra historicamente justamente que é no momento em que nós nos reconhecemos no presente que a modernidade começa, que o sujeito começa. Mas eu acho que a gente está revisitando esse gesto de dar profundo significado ao que a gente já tem, mas que agora a gente tem que olhar de uma maneira muito aguda sobre esse presente. E aí muitas coisas novas, de fato, outras surgem, vão aparecer ou vão reaparecer, né? Vão se ressignificar.
Então, eu diria que, da perspectiva do que a gente vê como futuro, tem muito a ver com as respostas que a gente subjetivamente tem dado ao nosso cotidiano. Bom, eu iria um pouco para esse lado, porque que corpo é esse que se estrangula nesse momento? A gente pode ter tantas respostas, né? No corpo mídia, na psicanálise, na filosofia. Acho que tem aberto algum microfone. Vocês me ouviram? Enfim, acho que a gente tem várias respostas para explicar. Tem alguém com o microfone aberto e realmente não estou conseguindo falar. Pessoal, vamos lá. Desculpa, é que eu me desconcentro muito facilmente. A Ju, se você puder ver e mutar, te agradeço. Eu não estou identificando quem que é. Para mim não aparece alguém. Uau. Mas, em suma, né? É o que a gente faz com o que nós temos agora. Eu insisto que o momento, à luz, né? Do que a gente já viveu, porque o que a gente viveu como biografia é muito pouco do que a gente, em relação ao que a gente viveu como humanidade, né? Um termo muito em desuso, mas vai lá, né? Vá lá, humanidade. A gente já viveu isso várias vezes, então eu insisto que é uma espécie de grande laboratório da subjetividade agora. Subjetividade, corpo, né? Como bem disse a Helena. O que a psicanálise tem falado desde o seu nascimento, né? Não há uma distinção entre corpo e psique, justamente porque o que se propõe como forma subjetiva para mim mesmo e na história é uma coisa só, né? De qualquer maneira, eu insistiria nessa ideia de um grande laboratório da subjetividade do corpo, que nós damos como as respostas que a gente dá agora, ela vai significar o que a gente vive a partir de então, né? Pensando que nunca se começa do nada, né? A gente vai dar uma resposta com o que a gente tem na mala, com o que está ali colocado como possibilidade subjetiva. Eu vou estudar mais, se eu vou estudar menos na internet, se eu vou fazer as práticas corporais na janela de casa, na varanda de casa. Isso são respostas que a gente não tem como avaliar nesse momento. A gente está dentro do presente. Uma ideia muito importante do presente é que o presente não tem como se autoavaliar. Ele é uma resposta. E como resposta, assim como no meio nós temos respostas ao meio, a gente não sabe o que pode ser, né? Mas esse não sabe, um pouco diferente do que a Helena disse, na minha percepção, ela não é uma resposta absolutamente nova ou outra, não é, né? Ela tem um saldo a ser pago, ela tem algo a ser considerado nessa resposta sempre. É como quando a gente começa a aprender uma língua. Aprender uma língua não é do zero, né? Assim como também, quando a gente começa a falar essa língua, a gente não fala absolutamente bem, ou seja, não é inteiramente novo essa língua. Então, a gente fica nesse estrangulamento entre o que não somos mais e o que não somos ainda, né? É esse o momento do presente que uma situação de confinamento como essa leva. Por isso que eu insisto na ideia do corpo ético. Eu acho que o corpo ético nos dá referências para dar respostas. Para tudo, para a dança, para o nosso cotidiano como um todo. Eu tenho mais 3 pessoas aqui, se eu não perdi, né, algumas. São 3, a gente faz um bloco aí de 3 questões e tal, e vamos tentar ser mais sintético. Pietro, depois Vitor e depois Priscila Carbone. Tá, Pietro? É contigo, querido. Oi, gente, tudo bem? Primeiro, fala boa noite aí para Helena, para o Cadu, para Sol, para todo mundo que está aí. Eu estava aqui escrevendo, assim, tentando formular minha pergunta, porque eu também estou bem louco, assim, mas eu vou tentar falar. Uma coisa que me trouxe bastante, que eu fiquei pensando logo quando a Helena começou a falar, e que vem me deixando muito inquieto nesse período da quarentena, é quando ela fala o que cabe à dança fazer agora, né? E eu sei que não tem muito como a gente pensar no futuro, eu acho, porque está tudo muito incerto, mas eu queria perguntar, não só para a Helena e para o Cadu, mas para os outros colegas que estão aqui na
nessa transmissão para a gente tentar pensar juntos nessas hipóteses de práticas relevantes para agora, assim, e como é que a gente também, como a Helena também falou, pensa nessas práticas relevantes, como é que a gente consegue trazer de novo essa relevância, né? Meio que relevância da dança para a sociedade, assim como a Helena tinha falado, né? Não sei se eu consegui deixar muito claro o que eu quero dizer, mas que hipóteses vocês têm aí pensado e encontrado de práticas que merecem futuro, assim, para a dança, para o ser humano, enfim, para os artistas, porque tem sido complicado de continuar produzindo e de pensar em produzir agora, nesse momento, sem entender direito em que contexto que a gente está, eu acho, sabe? Pelo menos é o que eu tenho sentido. Então, acho que é mais para perguntar e ver se vocês conseguem me salvar também de alguma forma. É isso. A gente fala, Solange, ou vai seguindo? Vamos fazer bloco de 3, Vitor e depois Priscila Carbonet. Paulinha, Petreca, já anotei, a Mauri também fica para a próxima leva, tá? Desculpa aí ter falhado. Só, eu quero ceder meu lugar para Paula. Paulinha, é tu. Obrigada, Vitor. Olá. Eu não sei se é bem uma pergunta, mas é um comentário que eu fico muito intrigada com essa questão do corpo que a Helena traz e como esse corpo já vai trazendo todos esses conflitos dessa situação nova, né? A perda do sentido do toque, do olfato, uma saturação de visão, de audição. E aí eu acho super conflituoso, né? A gente sente um corpo em crise, adoecendo, e à medida que as imagens que esse corpo também vai produzindo, essa cultura de mídias digitais, mídias sociais, enfatizam muito um corpo que está sempre bem, sempre bonito, filtro que coloca na imagem, a edição das imagens. Então aí tem uma discrepância muito grande entre a realidade e a imagem, e é através dessa imagem que a gente está se comunicando. Então isso me intriga demais, né? Que mundo é esse que a gente está lidando, totalmente fabricado e distante de um corpo real? E o que está acontecendo com esse corpo, né? Essa questão dos sentidos, para mim, tem pego muito, né? Do toque, mesmo da questão de espaço, você ficar dançando em espaços pequenos, fazendo suas práticas, isso tem uma consequência imediata, né, no que o corpo faz. Isso é uma reflexão. Mas aí, por um outro lado, em relação às ações, eu não faço ideia, estou totalmente perdida. Tem um outro lado sobre isso que está acontecendo com o corpo e os sentidos. Faz tempo que eu tenho diário de sonho, né? E aí, na pandemia, eu comecei a publicar mais meus sonhos, eu publico mesmo. E eu percebi que está rolando esse movimento bem grande. E aí, há um mês atrás, eu entrei numa plataforma internacional de pessoas que publicam os seus sonhos, porque tinham pesquisadores querendo estudar, falando que tem algum fenômeno dos sonhos pandêmicos. E aí você publica o seu sonho lá e lê o das outras pessoas. E eu fiquei muito chocada de achar muitos sonhos iguais aos meus, assim, lá na plataforma. E aí eu achei bem curioso quando a Helena começa a fala dela dizendo sobre a necessidade de ficar observando, estar muito atento à percepção, porque eu sinto que a gente às vezes fica numa reatividade, né, de querer alimentar a produção e não dá tempo de se reorientar nesses lugares. E aí eu queria dizer, não sei também, o Pietro perguntou se alguém tem resposta, eu não tenho resposta nenhuma, mas esse lugar da plataforma dos sonhos aí, de encontrar outros sonhos, para mim foi um lugar de uau, isso é algo outro. Passa a palavra. Priscila Carbone. Olá, gente, estão me ouvindo? Sim. Oi, gente. Eu também estou sem câmera. Eu vou elaborar o pensamento aqui enquanto eu falo, tá? Então pode sair um pouco meio enviesado, um pouco confuso, mas vamos lá. Eu queria falar com o Cadu, né? Fazer uma pergunta para o Cadu e, evidentemente, para a Helena também. Mas eu acho muito interessante a perspectiva, a gente pensar a atualidade pela perspectiva histórica, né? Eu estou muito de acordo com uma coisa que a Helena falou e que o Edu também
ressaltou que é muito difícil, né? E tem sido muito difícil a gente pensar esse presente, né? A gente elaborar qualquer tipo de pensamento sobre esse presente que estamos vivendo. Inclusive, parece que essa conversa se dá também sobre isso. O que é isso que a gente está vivendo, né? Tentar, de alguma forma, elaborar uma experiência, né? Elaborar um conhecimento para a gente saber como que a gente vive nesse mundo, né? E eu acho que pensar isso a partir de uma perspectiva histórica ajuda a gente a fugir de um risco que a gente se coloca, que é pensar o presente estando no presente. Porque quando a gente pensa o presente, quando a gente está no presente, a gente tem o risco de criar uma série de enunciados que se tornam uma verdade sobre aquele presente. Né? Tem um trecho do Drummond, né? Quem ama não sabe o que ama, nem o que ama e nem como ama. Né? No momento do amar, a gente não sabe o que a gente está amando. Né? Então, o presente, ele é nebuloso, e quando a gente começa a pensar sobre o presente, a gente corre o risco justamente de criar as verdades sobre esse presente, né, que vão ser confrontadas pelas gerações futuras e tal. Eu acho que esse caminho de ir para uma perspectiva histórica, ele ajuda a gente a fazer uma crítica radical ao presente, não no sentido de nos ajudar a compreender como podemos nos salvar, né? Fazer uma crítica radical da dança, fazer uma crítica radical do corpo, fazer uma crítica radical do corpo no isolamento, para mim, está mais num lugar da gente entender esse corpo, entender a dança, entender o corpo no isolamento, não dessa perspectiva de podemos fazer assim, porque dessa forma a gente vai se salvar, né? A gente vai conseguir viver, a gente vai conseguir elaborar, mas no sentido da gente fazer uma reflexão crítica sobre o presente atual, né? O que é isso? Quando a gente fala que para a gente sobreviver nesse meio virtual e nesse novo mundo é preciso que a gente faça determinadas ações, o que é isso? De onde isso vem? Isso não é tão novo assim, né? Então, acho que a perspectiva, quando a gente fala, né, um do outro, né, inaugura claro que evidentemente mas tem coisas que nem são tão novas assim. E quando a gente busca na perspectiva histórica, quando a gente, né, o Foucault tem a proposição dessa perspectiva de estudar o isolamento a partir do pestífero, do corpo leproso e tal, uma tentativa da gente fazer uma crítica desse presente, que a gente se coloca num lugar de reflexão crítica sobre esse presente, né? Não de criar mais enunciados sobre esse presente. E daí, nesse sentido, queria ouvir um pouco do Cadu, o que o corpo ético, como que o corpo ético ele pode constituir a ideia desse corpo ético, que não é um universal, não é um conceito, pelo que eu entendi, como que ele pode... O que ele pode nos ensinar, né? Não no sentido de nos salvar, mas de fazer uma crítica sobre o nosso presente, de mostrar para a gente o quão não novo é isso que a gente já vive. Acho que é isso. Não sei se ficou claro. É com vocês, queridos. Helena e Cadu. Eu posso falar para Vitor e Paulinha? Ei, Paulinha, vão te ver. Então, Vitor, minha... Pietro, tá, Helena? Desculpa. Pietro e Paulinha. Pietro, a minha proposta é silêncio, percepção, olhar, justamente para não olhar criando ações, criando verdades, nada disso. A gente não sabe. Se colocar na posição de não saber, ficar com essa posição de não sabe. Está muito ruidoso. São zilhões de textos. Todas as pessoas têm alguma coisa muito preciosa para ser dita, então é uma enxurrada, é uma avalanche, está muito ruidoso. Eu acho que precisa de um pouco de silêncio para a gente poder lembrar que a gente não sabe nem o contorno desse objeto que a gente está chamando de presente, a gente não sabe se o nome é esse. A gente se colocar na posição de não saber, perceber e começar a conversar com as pessoas. Por isso que eu vim aqui, só para isso. Não teria vindo, eu não acredito nesse tipo de formato de coisas. Acho que fica tudo superficial, a gente perde as oportunidades, mas resolvi rever a minha atitude justamente porque fosse um outro tempo deste mundo no qual eu vivi até há pouco tempo atrás, eu não estaria aqui.
Mas eu não posso não praticar o que eu estou dizendo. É um outro tempo, eu tenho que experimentar nesse outro tempo as coisas que eu não vinha fazendo. Por quê? Porque aquele mundo lá, os comportamentos daquele mundo lá, serviam para aquele mundo lá. Para isso aqui, eu não sei o que serve, então por isso que eu estou aqui. Então a minha única proposta é, vamos tentar começar a pensar se são ações mesmo. É mesmo ação? É fazer coisas? É manter o produtivismo? É responder no produtivismo? É tentar explicar? É tentar observar, recuperar um monte de possibilidades conectivas mais sutis, não perder a complexidade do fenômeno. Eu acho que é um pouco por aí que eu sugeriria. Então, sem receitas, sem boias salvadoras, fazer palavra para um fenômeno que a gente não sabe o contorno, não sabe a dimensão, não sabe a profundidade. Se colocar no estado de não saber, que é o primeiro para você poder fazer alguma coisa. É o primeiro para você poder fazer pesquisa, é você declarar que não sabe. Fazer pesquisa sobre o que você sabe não é pesquisa, é outra coisa. Então, vamos ver, vamos tentar ver, sabe? Reparar que a gente possivelmente não está vendo ainda. A gente precisa refinar o olhar, refinar um monte de sentidos, botar a percepção, prestar atenção. E vamos começar umas conversas para ver o que é possível para a dança neste momento, nisso. O que é possível para a dança nesse tempo, nesse ambiente que a gente não sabe nada dele ainda direito. Estou negando a história, não. Ao contrário, é com a história que eu caminho, mas eu não caminho com a história aplicando. Eu acho que a gente corpou a história. Quem estudou, corpou aquilo que estudou. Quem estudou outra coisa, corpou a outra coisa que estudou. Então, você não se livra disso, não. Mas precisa mesmo agora a gente saber o que a gente faz com essa coleção que somos nós. Que ela é histórica, social, psicológica, educacional, religiosa, espiritual, tudo. Tudo. É um bololô grande, ainda bem complexo. Mas a gente, com tudo isso, se colocar no estado de não saber e tentar tatear com quem topar algo que a gente não sabe. Então, sem os pilotos automáticos, o que a gente vai fazer? É post? É live? É não sei o quê? Isso tudo a gente já sabe fazer. E o que a gente não sabe ainda?